Nesse estudo vamos falar dos cavalos, os cavalos do Apocalipse, assim como os cavalos na história de Zacarias, o profeta Zacarias, na profecia de Zacarias, e ligar tudo isso com a saída do povo do Egito lá no Êxodo. A gente vai ver uma belíssima história, a gente vai ver uma belíssima revelação que Deus dá ao profeta Zacarias e que nos ajuda a entender toda essa ligação de cavalos no Apocalipse com Zacarias e por toda a Bíblia também. É uma série que aos poucos eu vou falar também sobre esse tema de diminuir e Deus, Jesus, crescer em nós, porque está muito ligado ao livro do Apocalipse, como a gente vai ver a partir dos capítulos 6, 7 em diante do Apocalipse. A gente vai ver aqui Moisés, o povo de Israel e o exército de Faraó. Interessante aqui esse verso no Êxodo capítulo 9, verso 14, como as pragas foram enviadas, e nesse verso fala sobre o coração de Faraó. Interessante, é literalmente o que o verso realmente fala aqui, que esse coração, sobre o seu coração, o coração de Faraó. E a gente lembra uma coisa que eu falei já anteriormente, o significado da palavra Egito. É claro que a palavra Egito, no hebraico, esse nome Egito vem ali da genealogia de Noé. Misraim é o filho de Cão, que era filho de Noé. E é justamente essa palavra Mitzrayim aqui no hebraico, que é interessante a formação dela. Se a gente analisar no hebraico, a gente vê a primeira letra aqui do lado direito, que significa água. A letra Mem no hebraico ela tem um significado de água, e no meio aqui as duas letras significa tribulação, inimigo, inimizade. Tribulação, inimizade aqui no meio, tsar. E as duas últimas letras significa mar. Aqui a própria Mem, aqui a letra do início, no final ela tem uma grafia diferente, mas é a mesma letra. Então realmente é o inimigo ali, a tribulação, ela morta pelas águas, que é justamente o que aconteceu. Água do lado direito, água do lado esquerdo, e o inimigo ali destruído. É bastante interessante isso. E aqui a gente mostra a palavra adversário estreito e tribulação também, que são da mesma raiz, e é bastante interessante isso, que são temas, inclusive, de tribulação do Novo Testamento. Todos os temas do Egito e tribulação do Novo Testamento, onde a lua, sol, estrelas, ali tudo escurece, realmente é bastante significativo. Aqui em Êxodo, no capítulo 14, a gente começa a falar da passagem do povo de Israel pelo Egito, onde o mar se abre, o mar seca, como o texto vai dizer. E a gente vê os carros e cavalos de Faraó do Egito. Justamente a palavra Egito aqui, que a gente falou. E alguns temas que eu vou mostrando aos pouquinhos aqui, como interessante a palavra capitães. É basicamente a palavra terceiro, 3. Será que é à toa que a gente vê a terceira parte no Apocalipse e em outros livros como Ezequiel, Zacarias? A gente vai falar mais sobre isso, não é o tema principal aqui, mas a gente já vai deixando isso para outros estudos aqui. A terceira parte, os capitães aqui, a gente vai falar depois em outros estudos o porquê. Capitães de terceiro ranking, terceiro grau, a grandeza. A gente vai vendo justamente esse tema, a grandeza do Egito destruída, os capitães ali, terceiros, milhares, os cavalos também, tudo fala disso. Os egípcios então perseguiram o povo de Israel, os cavalos e carros. Eu vou colocando as palavras aqui em cores e a gente vai fazer uma comparação, uma linda comparação com o livro de Zacarias, colocando ali Êxodo capítulos 14 e 15 em paralelo, ligando ao livro de Zacarias.
Essas palavras aqui vão aparecer, ou muitas dessas palavras vão aparecer no livro de Zacarias, e a gente vai mostrando essa diferença. A gente vê o livramento, a salvação que foi dada ao povo de Israel, Yeshua, justamente a palavra que deriva ali o nome Jesus. Esse livramento, porque é uma salvação da inimizade com Deus, basicamente, em resumo. Essa grande salvação. E ali Moisés vai levantar a vara, fende ali o mar. Em Zacarias a gente vai ver esse mesmo tema também. E Israel passa pelo mar seco. No livro de Zacarias a gente vai ver essas palavras. Essa palavra seco, ela vai ter um outro significado, é bastante interessante, então vai guardando aqui e a gente vai falar mais sobre isso lá. E ali os egípcios vão ser destruídos e Deus ali glorificado em Faraó. Bastante interessante, né? Mais uma vez, ali e vem um vento, um forte vento oriental, a gente vai ver esse tema também em Zacarias. O vento que, essa palavra vento, ruach, essa palavra vento que no hebraico ruach, que ela significa também essa palavra ventos, espírito. A gente vai ver esse tema no Apocalipse também, Ezequiel, etc. E ali foram partidas ou fendidas, a água é fendida e partida ao meio. E ali eles entram, o povo de Israel passam pelo mar seco, e ali os cavalos de Faraó são destruídos. E no capítulo 15 a gente vê o Cântico de Israel. Compara isso com o livro do Apocalipse, a grande salvação, o Cântico dos 144.000. A gente vê temas no Êxodo, também no livro do Apocalipse. Esse grande canto onde gloriosamente o povo triunfa, onde Deus triunfa, o cavalo e o cavaleiro ali de Faraó são destruídos. Veja só os temas, E mais uma vez a salvação, vem a palavra Yeshua, e Deus, aquele Deus o grandioso em guerra, justamente o Merkabah, os carros, são temas do livro de Ezequiel, onde a tradição rabínica mostra que ali, na visão de Ezequiel, capítulos 1, até praticamente ali o capítulo 10, a ligação com o Merkabah, as rodas, os carros ali, realmente o julgamento de Deus vindo. E os carros de Faraó aqui são lançados, mais uma vez os príncipes, os terceiro ranking, ali são destruídos, afogados no Mar Vermelho. E a gente vê esse tema que eles foram afogados ali, as profundezas ali, eles foram ali nas profundezas. A gente vai ver tudo isso também no livro de Zacarias. A destra de Deus, o poder de Deus, a gente vê esse tema no livro do Apocalipse também. A grandeza e a excelência, é a mesma palavra para arrogância. A gente vai ver esse tema no livro de Zacarias. A excelência, a grandeza de Deus versus a soberba humana, ou no caso aqui do Egito. E religiosa também, a gente vai falar sobre isso. A gente vai ver o sopro. Vemos aqui o sopro, as narinas de Deus, porque na verdade o vento é como o vento, o Espírito de Deus realmente, e as narinas aqui é como a ira de Deus, essa palavra narina que é muitas vezes traduzida como ira também, realmente é o sopro de Deus ali que fez as águas serem partidas e o povo cruzou o mar. Bastante interessante no sopro, as narinas. A gente vai ver esse tema também no Apocalipse, os ventos. Sopraste com o teu vento, que pode ser o Espírito também, o mar os cobriu, afundaram como chumbo em veementes águas. Ali o povo de Israel cruza e o povo, as tropas de Faraó são destruídas. Então Deus ali é glorificado, o grandioso Deus da mão direita. Esse tema que a gente vai ver. E ali o cântico aqui de Moisés, de Israel, de Miriam também, a gente vai ver justamente esse tema onde o povo, tudo ali ao redor, onde o povo vai entrar na terra prometida, o povo de Israel, as terras ali ao redor vão todos saber da grandeza de Deus, esse tema. O
porque o povo ali todo ao redor, terra prometida, outras nações vão saber da grandiosidade do que Deus fez. E aqui os capitães, os milhares, né? A palavra justamente que deriva da raiz de 1000. Interessante porque tudo isso liga ao Apocalipse, né? Os milhares, os 144.000, os 1000 anos, é sempre esse tema de força, grandeza, que é a grandeza de Deus, versus a pequenez, ou a nossa vida, uma coisa pequena, né, diante de Deus. As nações, a grandeza das nações são removidas, a grandeza da soberba das nações através da grandeza do braço de Deus. A gente vai mais aqui para outros versos e outros temas também, mais uma vez, cavalos, cavaleiros, ali de Faraó são destruídos, o mar seco mais uma vez, Miriam vai dançar aqui com os seus tamborins. Miriam vai dançar. Miriam, a irmã de Arão. Interessante, é a primeira vez que vai aparecer o nome Miriam justamente aqui no capítulo 15. É bastante interessante sempre a ligação de Miriam com águas, mas é um outro tema aqui. Então, gloriosamente triunfou o povo de Israel, Deus, né, lançando no mar. O cavalo e o cavaleiro é a tribulação sendo lançada no mar, sendo destruída. E aqui, 3 dias no deserto, o povo vai ali, né, e já um outro tema onde eles vão buscar água. Interessante, sempre Miriam e água ligado, mas não é o tema aqui. E a gente vai ver esse tema lindíssimo no verso 26 do capítulo 15, onde se o povo de Israel for fiel, as doenças do Egito não vão atingi-los, ou seja, se eles forem infiéis, basicamente as enfermidades do Egito aqui vão atingi-los. Então, basicamente o que a gente vai ver por toda a Bíblia e os profetas mais na frente é que Israel se torna o inimigo de Deus, vamos dizer assim, quando há essa infidelidade, a idolatria, o povo de Deus passa a estar do outro lado. E esse todo o tema dos profetas, inclusive aqui no caso Zacarias, onde o povo de Judá e o povo de Israel por um todo, quando é levado a cativeiro, é como se realmente fossem ali as tropas de Faraó os atingindo. E é interessante essa ligação que muitas vezes a gente vê como as tropas do inimigo, Faraó, mas a gente pode ver como uma ação de Deus também, como a gente vê, por exemplo, inclusive no livro do Apocalipse. E para quê? Tudo isso para remover a grandeza do povo de Deus, para que a gente diminua. Mas isso é um tema que a gente vai explorar mais na frente, era a grandeza ali do povo de Israel que cresceu, o Faraó ali foi em cima deles para que eles diminuíssem. E a gente vê esse tema que vem lá da bênção de Abraão, para que onde Deus promete o crescimento do povo, da descendência de Abraão. Mas a descendência é uma coisa boa, essa grandeza é uma coisa boa ou não? Um tema realmente a ser explorado, porque Deus quer que a gente cresça, mas cresça não só em número, é um crescimento onde realmente no Apocalipse a gente vai ver esse cumprimento da promessa de Abraão, né, a grande multidão, as nações conhecendo a Deus, mas realmente é um trabalho onde Deus se torna o maior, não a grande Babilônia. São temas interessantes a partir do capítulo 6, principalmente ali do Apocalipse, com os cavalos, e a gente vai ver esse trabalho de Deus para que haja essa diminuição, vamos dizer assim, diminuição do nosso eu, para que a gente se torne pequeno, Deus se engrandeça em nossas vidas. É bastante interessante esse tema. A gente vai ver como esses capítulos, ali do capítulo 6 do Apocalipse até ali 13, 14, onde os 144.000 são escolhidos, a gente vai ver como vai abrindo os números ali ligados a tudo isso, tudo ligado a essa questão de grandeza, diminuição. O povo de Israel, aqui no verso 27 do capítulo 15, chegam nas 12 fontes de água e nas 70 palmeiras. Veja só esse sistema de 12, 70, 7, também ligados ao Apocalipse. A gente vai aqui ao livro de Zacarias e a gente vai fazer esse paralelo lindíssimo com o livro de Êxodo, onde tem os 4 cavalos ali no livro de Zacarias. É um livro que tem
o número 4 por várias vezes, porque realmente é uma contagem. Então tem todo esse tema no Apocalipse, a partir principalmente ali do capítulo 7, essa questão de contar. A gente vê no capítulo 7 do Apocalipse a grande multidão, um número incontável, comparando com os 144 mil, um número contável, é verdade, um número grande, mas por outro lado, o número dos 144 mil que indica uma contagem de Deus. E o que é essa contagem a gente vai ver, mas não nesse estudo aqui. Então o livro de Zacarias do cativeiro ao templo é a mesma história do Êxodo, saindo ali do cativeiro do Egito até o Monte Sinai, o templo. E a história de Zacarias é lindíssima. Isso. A gente vai ver aqui no capítulo 4, o Espírito de Deus é não pela força, não pela violência, mas pelo Espírito, o sopro de Deus, como a gente viu lá no Êxodo. A gente vai ver mais aqui os 4 carros e as 4 cores dos cavalos aqui. A gente vê os cavalos vermelhos, pretos, os brancos, os malhados e os fortes. A gente vai prosseguindo e vendo que os cavalos ali, os carros ali, eram justamente os 4 espíritos do céu. Compara isso com o livro de Êxodo, a gente vai vendo que é realmente uma operação de Deus para realmente trazer o julgamento e correção do seu povo. Na história do Êxodo é interessante que a gente vê já Faraó agindo, toda essa ligação é Faraó, é Deus, no Apocalipse é o inimigo, é Deus. São coisas que eu tenho falado e vou falar mais sobre isso. Como Deus opera. A gente continua no capítulo 6 aqui. E ali as 4 coroas, é interessante a gente ver ali o nome de 4 pessoas aqui. É um memorial, né? Interessante, um memorial, uma lembrança, né, que Deus lembra de nós e realmente Ele traz julgamento. E interessante que é justamente o nome Zacarias vem dessa raiz, né, de Zahar. E aqui esse memorial. Mas enfim, a gente continua, a gente vai ver essa forte ligação com o livro de Êxodo a partir aqui do capítulo 9. Mais uma vez aqui, ali os capitães, governadores aqui, o governador de Judá, nesse caso, comparando ali com Êxodo, os milhares. Né? Então, esse remanescente, né, que Deus vai levantando. A gente vai falando e vai vendo mais a ligação, ou mais ligações com o livro de Êxodo. E no capítulo 9 de Zacarias é muito interessante que a gente vê o rei aqui montado num jumentinho. Se a gente vê os cavalos, a gente vai ver essa profecia do rei montado em um jumentinho. Jesus cumpre essa profecia. Vemos a profecia do rei montado sobre um jumentinho, justamente esse contraste com os cavalos, a força humana, basicamente a força humana dando lugar a Jesus, a Deus montado sobre nós. É uma visão ali justamente o oposto, né? E no Apocalipse a gente vê no capítulo 19 justamente a noiva, os fiéis, nesses cavalos brancos com Jesus. Já no Apocalipse mostra a força de Deus em nossas vidas, vencendo, né? E a justiça, o branco, a justiça dos santos. Então, veja só, justo e salvo, né? A justiça dos santos, do capítulo 19 do Apocalipse, ali no jumentinho. Os carros e os cavalos de Efraim vão ser destruídos à força, né? Efraim, Jerusalém, isso tudo aplica para a igreja também, né? Que somos o Israel de Deus, somos a igreja de Deus. Efraim, ali o filho de José, justamente a ligação com José e Jesus, né, no Egito, onde é gerado ali os filhos de José, e a igreja também, essa igreja, através do sangue de Cristo, da tribulação que ele passou, e que nós também seguimos o mesmo caminho. A ira de Deus contra aqueles que, os bodes aqui, como chamam, né? E Deus visita o seu rebanho, a casa de Judá, e isso acontece até já nos tempos de Jesus e até os dias de hoje também. A visitação do povo de Deus, o exército, veja só, o exército, o Senhor dos exércitos, o seu exército, seus cavalos, seus carros, visitam realmente o povo de Deus, a casa de Judá, Judá que a gente vê no próprio livro do Apocalipse, e o que é o verdadeiro judeu, como diz Paulo ao livro
dos Romanos e em outras passagens, que é realmente aquele que é do coração circuncidado, a circuncisão do coração. Circuncisão do coração é aquela que realmente nos faz ser um verdadeiro judeu ou realmente da comunidade de Deus. E os fará como seu majestoso cavalo na peleja, né? Então é Deus pelejando para trazer a correção ao seu povo. E aqui a gente vê, lindíssimo, né? Se o mar secou, lá no Êxodo, a gente vai ver aqui o paralelo, a revelação que Deus dá ao profeta Zacarias, né? Então, serão como poderosos na batalha, esmagam o inimigo, e porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos. Veja só, quando o inimigo vem, muitas vezes Deus, disfarçado do inimigo, essa que é a verdade, ele vem, né, vem para trazer correção, vem para nos julgar, e realmente ali vão ser confundidos, ali como o mar secou, essa palavra confundir ou secar, né, que ela é a mesma palavra basicamente, né, e significa secar, confundir. É interessante essa ligação, a gente vê realmente a revelação do profeta. Então, o que a gente vê nesse verso lindíssimo, verso 11 do capítulo 10, veja só, várias ligações com as passagens ali no livro de Êxodo, capítulos 14 e 15, a gente vê realmente a revelação de Deus para os profetas, e a gente até se pergunta, a profecia hoje em dia, onde ela está, né? Porque essa é uma das grandes formas de se analisar a profecia. Claro que a profecia tem vários aspectos, existem vários aspectos da profecia, mas um deles, fortemente, a gente vê é a aplicação com a Bíblia. Veja só, o profeta ali tem essa revelação e ele vai ligando passagens do Antigo Testamento à história de Israel, ela vai se ligar à história da igreja também. Aqui o mar da angústia, justamente a ligação com a palavra Egito, né? O tsar, o tsará, tsar que é angústia, é realmente a raiz da palavra Egito, né? As ondas ali do mar serão feridas, as profundezas do Nilo secarão, realmente a vida do crente sendo convertida verdadeiramente a Deus. A soberba humana, a soberba religiosa, sendo removida e ficando ali na profundeza do rio. Então, a soberba da Síria, aqueles que atacaram vindo pelo norte, a Síria e Babilônia atacaram o povo de Judá, Israel, ali nos tempos de Zacarias, que foi ali depois, logo ao finalzinho do cativeiro, ali depois dos tempos de Daniel, Esther, e antes o Egito, e antes o povo do sul, o Egito, né, sempre o sul e o norte invadindo, trazendo essa inundação. Realmente o Egito do sul, a Síria e a Babilônia do norte, realmente essa inundação que traz ao povo de Deus, mas pela força de Deus, esse mar vai secar realmente a grandiosidade do povo de Deus. O eu vai dar lugar realmente a Deus tomar conta de nossas vidas. Realmente onde estão os profetas dos nossos dias, né? Onde está o entendimento do que Deus está fazendo, do que Deus quer fazer, do que Deus quer fazer, do que Deus tem feito, que é mostrado inclusive no livro do Apocalipse. Onde estão esses profetas? Justamente os selos e as trombetas, a gente vai ver essa remoção da grandiosidade humana, religiosa, para que Deus seja o grande. Esse tema, um dos grandes temas que a gente vai ver no Apocalipse. E eu os fortalecerei no Senhor. Veja só, não mais os cavalos, o jumentinho vai dar lugar, em vez dos cavalos, é a força de Deus agora. Deus falando, ferirei de espanto a todos os cavalos, né? Diz o Senhor Yahweh, de loucura os que montam neles. Sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Veja só, a inimizade, o povo inimigo não vai atingir mais o povo de Deus. Os milhares, essa ligação com os milhares, os governadores de Judá dirão no seu coração, os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor. Veja só. Senhor dos exércitos, mais uma vez os governadores de Judá, braseiro ardente no meio da lenha.
promessas de restauração em tempos ali difíceis. Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar em Jerusalém. Jerusalém que fala da noiva, a gente vê Jerusalém também no Apocalipse, a nova Jerusalém, essa Jerusalém que a gente tem que falar, não uma feita por mãos humanas, mas uma Jerusalém celestial, como fala no livro de Hebreus e a gente vê no Apocalipse. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça. Veja só, o Espírito, o sopro de Deus agora, não mais como julgamento, mas o Espírito de Deus vindo para derramar o seu Espírito Santo. A remoção dos ídolos, tema de Zacarias, que é similar ao livro do Apocalipse, como a gente já tem visto e veremos. Então, Zacarias, a lembrança, né? Deus lembra, e realmente Deus lembrará e traz julgamento ao seu povo. E aqui é os ídolos que não se lembrarão mais. Por quê? Porque Deus veio com seu sopro, com seu espírito e removeu a idolatria. Bastante interessante, né? E os profetas ali, os maus profetas, os falsos profetas se envergonharão. O falso profeta também do Apocalipse, assim como o mar secou, a vergonha vai vir, justamente a mesma palavra, seco, envergonhado. Espada do Senhor contra o pastor, veja só, profecias que a gente aplica muito à morte de Jesus. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. É realmente ser pequeno diante de Deus. Profecias que se aplicam a nossas vidas também. E a lindíssima profecia da terceira parte, veja só, que não é o tema principal aqui, mas a gente fala. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, 2 partes serão extirpadas e removerão, mas a terceira parte restará nela. Veja só, a terceira parte, lembra dos capitães. Então, realmente um paralelo, né, da grandiosidade, o número 3, o que significa que a gente vai ver mais a fundo depois. E farei passar essa terceira parte pelo fogo. A terceira parte ali, a partir do Apocalipse capítulo 8, a gente vê isso, a questão da terceira parte. E a mesma palavra para os capitães de terceiro ranking ali, a grandiosidade do Egito que ali foi por água abaixo. E o Monte das Oliveiras ali fendido, em Zacarias 14, como o mar foi fendido ao meio ali no Êxodo, haverá um vale muito grande, porque realmente Deus trazendo o julgamento, a gente vê isso no Apocalipse, realmente essa divisão, essa espada realmente que divide o certo e o errado, e realmente o julgamento de Deus vindo, é isso que fala aqui. A grande abundância, todo esse tema de abundância, grandeza, e a gente vai ver aqui no final do livro de Zacarias essa praga dos cavalos, né, que vai se dar naqueles infiéis, e a gente se aplica a essa profecia também. A gente entra nessa profecia quando a gente é infiel, realmente essa praga, né, que a gente não se tira literalmente, mas realmente a tropa inimiga, inclusive tropa de Deus, vindo para nos julgar. É a linda profecia da festa de tabernáculos, né, que a gente vê no Apocalipse, o tabernáculo de Deus, realmente o crente ou as nações perante a Deus convertidas, né, interessante. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. Realmente a conversão do crente, a conversão das nações que a gente vê no livro do Apocalipse. E para finalizar aqui, a gente vê vários temas, como a gente tem visto, ligados ao Apocalipse. Carros e cavalos, os cavalos ali no Apocalipse 6, realmente as tropas ali de Deus que realmente vêm quando realmente nós, o crente, também temos os nossos cavalos, a nossa força humana e religiosa, inclusive, e Deus vem para nos corrigir. A gente vê o Egito, né, no caso a Síria também, Babilônia, o inimigo, essa tribulação, essa grandeza que tem que ser removida pela grandeza de Deus. Os ventos, a partir do Apocalipse 7, por exemplo, a gente vai ver os 4 ventos, realmente fala do Espírito de Deus. Negativamente,
a operação de Deus, as narinas, o sopro de Deus que vai vir trazer essa correção. Veja só todo esse tema de céu e terra, né? O vento que realmente, essa tempestade que realmente indicam céu e terra ali em oposição a Deus, realmente a vida do crente em oposição a Deus, em vez de estar ali, vamos dizer assim, na terra prometida, e realmente o céu vai se irar, e essa visão de Deus vindo, trazendo a tempestade, terremotos, e etc., para que haja essa correção do céu e da terra, que na verdade fala do povo de Deus. Destruição, remoção da iniquidade, soberba, grandeza. Diria até que a soberba para Deus não necessariamente é a soberba que a gente fala normalmente pela nossa linguagem de soberba, mas é uma soberba que, além disso, também é uma soberba espiritual. É a altivez da alma, a alma elevada, é a alma contra Deus, é uma alma ligada à religião, é uma alma que não foi convertida 100% a Deus ainda. Claro que 100% a gente não atinge isso agora. Então, as profundezas da iniquidade, religião soberba, ligado a isso, que tem que ser posta por água abaixo. A salvação e a destra de Deus, e Yeshua, aquele que traz realmente a salvação a nós. A salvação do quê? A salvação disso, da soberba, da grandiosidade, da religião. Deus primeiro quer nos salvar disso, para que a gente possa alcançar essa salvação que a gente tradicionalmente pensa de estar realmente na presença plena de Deus e ascender aos céus, né? Capitães e governadores, esses temas aqui ligados aos capitães ali do Egito, os governadores, capitães ali também nos tempos de Zacarias, que fala de uma grandeza. Tem o bom e o mau sentido. Deus quer nos levar ali a grandeza, os 144 mil nele. Força, a gente vai explorar esse tema mais ainda. E a saída do Egito ao templo, isso a gente vê no Apocalipse também, as pragas ali, realmente selos, trombetas, taças, trazendo correção ao povo para que o tabernáculo de Deus esteja em nossas vidas e nesse mundo também. Então temas que a gente vê também no arrebatamento de Elias, né, os cavalos, os carros de Deus, realmente fala todo esse exército de Deus, realmente os julgamentos de Deus vindo sobre a terra e Deus nos chamando para fazer parte disso. Ezequiel também, onde a gente não vê a palavra os carros, mas ali é o Merkabah, tem estudos aqui falando sobre isso. O livro de Jeremias fala sobre isso, cavalos também, Zacarias, como a gente tem visto, outros também, e o próprio livro do Apocalipse. A gente vê aqui um resumo para finalizar nessas palavras que a gente viu, algumas palavras aqui em hebraico que estão ligados ao livro de Êxodo, capítulos 14 e 15, e ao livro de Zacarias, né? O Egito e a tribulação, os carros, os cavalos e os cavaleiros, o exército de Faraó, o exército inimigo, o exército de Deus também, né? Esse vento, esse espírito, esse sopro de Deus que vem para trazer seu julgamento, sua correção. Essa questão de dividir, fender, o mar divide-se e o monte das oliveiras será fendido ao meio. Realmente correção de Deus que traz realmente a espada, né? A espada da divisão do certo e do errado. O seco confundido, o mar secou, a confusão, a vergonha da religião, a vergonha humana que é destruída vai ali por água abaixo. A glória, a excelência, soberba humana versus a glória de Deus que traz a vitória e a salvação. As profundezas, realmente a soberba religiosa humana jogada nas profundezas, e os capitães ali, terceira parte, que vão, a grandeza jogada no mar, e em Zacarias a terceira parte passará pelo fogo, que inclusive o livro de Zacarias liga com outras coisas. Essa terceira parte que vai passar no fogo tem ligação com outras coisas que a gente vê no Apocalipse também, como falei, Apocalipse 8, se não me engano 9 também. Essa terceira parte que tem ligação com outras coisas também, que é só a ponta do iceberg, e a gente vai falar mais sobre isso mais na frente. E os governadores, os milhares, né? No Êxodo ali, os governadores de Edom pasmados, nações ali se pasmando
pela mão forte a salvação de Deus. E os governadores de Judá, que passam a ter a confiança em Deus, essa elevação em que Deus quer nos elevar, sermos grandes, os 144.000 na presença de Deus, para que a gente possa cantar esse cântico, né, que a gente vê os 144.000 no Apocalipse 14 cantando esse cântico, ali como Moisés, o povo de Israel, Miriam, cantando esse cântico da salvação, onde estaremos livres realmente de toda essa angústia, de toda essa tribulação, já aprovados, passados pela correção de Deus, cantando esse novo cântico, o cântico de Moisés, o cântico da salvação, aprovados na presença de Deus. E a gente vê uma lindíssima profecia no livro de Zacarias, comparando com o Êxodo, comparando também com o Apocalipse. E a gente continua nesse tema mais na frente.